Dana, por favor, me dá uma luz. Ouvi você falando que iria falar mais sobre educação sexual. Estou grávida, já li sobre o assunto e quero poder educar o meu filho para nunca ser um abusador e não sofrer sendo vítima de alguém. Sei que essa educação começa desde a gravidez, é assim que o bebê nasce. Tô um turbilhão de emoções e hormônios e tenho pensado nisso diariamente porque houve casos na minha família de uma menina que foi estuprada. E até mesmo disse em sua live, em grande parte dos casos isso acontece por familiares próximos. Se puder, fale um pouco sobre o assunto, te agradeço. Beijão grande. Oi gente, estamos aqui com mais um vídeo, eu sou a Dana. Se você estiver vendo esse vídeo pelo Insta, corre lá no canal para se inscrever e faz o oposto. Se você estiver no canal, vai lá no Insta seguir, que a gente tá fazendo várias lives por lá. Também conversando bastante sobre vários assuntos nos stories, então segue por lá também e participa. E já deixa o seu like nesse vídeo, que isso ajuda muito o meu trabalho aqui. Cara, eu acho que esse assunto é um assunto que a gente poderia ficar, sei lá, semanas conversando sobre isso. É um tema que me fascinou muito. Inclusive, quando eu tava na outra faculdade de comunicação, quando eu tava fazendo a minha primeira formação em comunicação, eu não tinha pretensão nenhuma ainda de fazer psicologia, mas eu assistia muitos vídeos sobre isso, assistia muitos conteúdos e lia muito sobre educação sexual e também sobre educação consciente com respeito. Eu gosto muito do canal da Flávia Kalina, gente. Eu acho que se tivesse uma pessoa, né, se tivesse um ranking de canais mais assistidos, eu ia estar lá no primeiro lugar da Flávia, porque ela tá sempre rodando na minha TV. Eu, tipo assim, eu vejo e revejo os vídeos dela, sei lá, 15, 20 vezes. Ficou muito gravado na minha cabeça, né? Agora que eu também tô estudando isso e me aprofundei um pouco mais no assunto, tá sendo algo que dá pra perceber mais nitidamente que falar sobre sexualidade é tabu, e é muito importante que a gente deixe muito claro que esse tema, educação sexual, infelizmente eu tenho que censurar, porque senão o alcance dos vídeos não chega onde a gente espera, né, que alcance mais pessoas por causa dessas palavras que são proibidas. Mas enfim, esse termo, ele causa confusão porque as pessoas atribuíram falsamente como se fosse uma educação para ensinar as crianças a fazerem, né, coisas que não tem nada a ver com a infância. E não é isso, é exatamente o contrário. Só que a origem da deturpação desse termo vem justamente de uma minoria, claro, que é uma minoria que está associada aos crimes de pedofilia e também abusadores em geral, que não necessariamente tem ligação com alguma coisa, mas eles não querem que esse tipo de educação vá pra frente, porque eles se sentem ameaçados, porque as crianças vão aprender a se proteger, as crianças vão saber como contar pros pais, como contar, né, como denunciar. Então isso é muito perigoso pra eles, já que, né, a gente sabe que a pedofilia é um mercado que movimenta bilhões por ano. E assim, se a gente começa a falar de estatística, é o crime mais encoberto de toda a humanidade, porque é muito difícil a criança falar e principalmente fazer com que acreditem. E olha lá se alguém vai denunciar, porque muitas vezes diz, não, olha ali, é pessoa da família, vai estragar a relação, vai acabar com a família, vai destruir todo mundo, entendeu? Então, quando a gente fala desse tema, a gente tem que entender por que ele é tão mal falado por aí. Por isso que tem muito peixe grande por aí, muita gente famosa falando que educação sexual é uma coisa mirabolante que vai acabar com a inocência das crianças, sendo que é exatamente o oposto. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente tem que entender o que significa esse termo, que basicamente é de uma maneira bem simples, assim, para dar um apanhadão geral nesse vídeo, porque a sexualidade, ela é uma coisa muito extensa de se conversar. A gente precisa, em primeiro lugar, já nomear as partes do corpo da maneira certa, né? Não só com os apelidos, mas falar o nome certo também. E ensinar que as partes íntimas dela são as partes íntimas dela, que ninguém pode mexer, a não ser os responsáveis por ela, né? Os pais, as pessoas que estão ali cuidando, mas com uma condição. Elas estão indo ali pra limpar ou pra precisar passar alguma pomada, remédio, esse tipo de coisa. E sempre de uma maneira descontraída, de uma maneira que não vai traumatizar ela, porque daí não pode fazer um negócio oposto, né? Não pode traumatizar a criança falando de uma maneira, não vai deixar ninguém mexer aí, não sei o que, né? Tem que falar de uma forma, olha, essa parte do seu corpo é uma parte sua, é uma parte importante, todas as pessoas têm, mas essa parte do seu corpo é sua, você só que pode mexer, a mãe é que vai te pedir licença pra limpar. Então é basicamente isso, só pra comecinho de história. Então são várias coisas que dá pra ensinar pra criança desde que ela é bebê, como ela pode se proteger
proteger e de uma forma como se você estivesse brincando, sabe? Trazer isso de uma forma leve. Tem casos até de bebês que eles conseguiram, né, que eles mal falam, mas já deu pra... Eles já avisaram a mãe, olha, a vovó, o vovô estão mexendo lá, entendeu? E aí já deu pra identificar abuso ali. Então é muito importante que essa educação ela comece cedo. E também, óbvio, que vai depender da idade da criança, se ela é um bebê, se ela tem 5 anos, se ela tem 10 anos, se ela tem 12, pra essa criança entender aquilo que tá sendo falado pra ela, pra não ser falado coisas a mais, né, ou coisas a menos também. Só que o mais importante de tudo isso, pra criança ela te contar, né, quando não adianta só a gente fazer dinâmicas com a criança, dizer, explicar sobre as partes do corpo, as partes íntimas, que a parte íntima é dela, que a parte, quando ela tá maiorzinha, quando você vai ensinar que os outros também têm a sua parte íntima e que ela também não pode ficar brincando com a parte dos outros. Tudo isso, gente, é muito importante a gente saber que tem que criar conexão com essa criança, né? Senão, do que vai adiantar você dar uma educação sexual, só falar as coisas, né, pra ela, e na hora que acontecer alguma coisa, ela não vai ter coragem pra te contar, porque ela não vai ter uma conexão, ela não vai se sentir segura o suficiente pra te contar aquilo. Muitas das coisas que acontecem com as crianças, elas acabam não falando justamente porque o abusador, gente, eles estão quilômetros e quilômetros e muitos giros no planeta à frente de quem quer combater tudo isso. Eles sabem os métodos, o que eles podem usar, os tipos de ameaça que eles podem fazer, fingem que eles fazem carinho pra criança ficar confusa. Então é um tema bem, é muito extenso, é muito extenso. E é muito bom eu falar sobre isso, porque assim, eu sei que tem bastante pai e bastante mãe que me assistem, né, principalmente mães. Então, falar sobre isso, né, indicar também a Flávia, que ela fala sobre isso. Tem vários perfis no Insta também que falam sobre criação consciente, criação com apego, enfim, muitas gamas, assim, que a gente poderia tratar aqui, mas o mais importante é você ter essa conexão com a criança, para ela se sentir segura e saber que você, independente do que acontecer, ela vai te contar. Não importa se ela fez alguma coisa errada, eu acho que isso é o principal de tudo, né? E eu sempre tive essa conexão com a minha mãe, né? Até meio emocionante falar sobre isso, porque outro dia eu tava conversando com ela no telefone sobre esse assunto, né? Que eu tava assistindo umas palestras sobre educação sexual e ela tava me contando como é que foi o meu desfraude. Eu lembro um pouquinho. E foi emocionante porque ela, mesmo sem saber na época, ela soube fazer direitinho os passos, né? Não apressou nada, não deixou que fosse uma coisa traumatizante. Então ela falava, né? Colocava a fraldinha, depois ela dizia, agora tu pedia pra ir no banheiro, e aí eu botava a fraldinha embaixo e dizia, mas não precisa mais da fraldinha, agora o cocô vai pra casa sozinho, né? Aí eu, tá bom, então aí a casinha do cocô, tá bom. Aí eu deixava e eu fui tirando. Então, pra vocês verem, né? É emocionante isso, porque é uma fase muito importante na vida da criança, né? E qualquer desequilíbrio ali, qualquer coisa que for falado, alguma coisa muito traumática, pode levar pro resto da vida. Isso é um papo para um outro momento, gente. Então, eu defendo muito que a educação sexual, por todos esses anos que eu observei as crianças dos outros, a criação dos filhos dos outros, né? Porque eu não sei se eu vou ter filhos, né? Provavelmente, mas não sei ainda, né? Tem uns sonhos, assim, que eu tenho às vezes que parece que, tipo, nossa, eu nasci pra ser mãe, mas às vezes eu não sei. Eu acho, assim, que é interessante a gente observar como as crianças, quando elas são bem resolvidas nessas fases, elas conseguem ser mais criativas, elas conseguem se colocar melhor no mundo, entende? Porque sexualidade, ela não fala só sobre o ato, né? O ato sexual entre as pessoas, entre duas pessoas. Sexualidade significa o desejo que você tem de viver, né? Por isso que a educação sexual ela tem que começar dentro da barriga da mãe, ali quando ela tá ainda com o bebê crescendo, né? Ali dentro já tá rolando, né? Uma das formas da gente perceber isso é que o bebê chupa o dedo, né? Enquanto ele tá na barriga da mãe, né? Dentro do útero. E a boca é o primeiro lugar que ele vai sentir prazer, né? Obviamente não é um prazer sexual. É um prazer que tá centralizado ali na boca porque é onde ele se alimenta. Então ele precisa disso. O desejo maior dele, ele se gratifica através do peito do leite materno, né? O peito, enfim, é o objeto de desejo porque vem o leite que ele se nutre. Então são muitas coisas, gente. E se ensinar a se defender é só uma das coisas dentro dessa educação toda. Porque isso vai formar o caráter da pessoa, isso vai formar... É como se o cérebro da pessoa não estivesse pronto ainda. Ele fica... ele estivesse
que amadurecer durante a infância, durante a adolescência. E quanto mais a gente vai fazendo esse amadurecimento ser saudável, melhor essa pessoa vai ser, mais empática ela vai conseguir se vulnerabilizar melhor, vai saber pedir ajuda quando ela tem problemas, entende? Ela não vai ficar tentando passar aquela imagem, por exemplo, do machão que não se afeta por nada. Às vezes nem essa pessoa mesmo ela sabe, né? Porque muitas coisas ficam reprimidas no inconsciente. A pessoa nem consegue ter acesso a isso, né? De tanto que ela tem medo de lidar com essa dor. A nossa própria mente, ela se encarrega de fazer essa... É como se fossem uns guardinhas que pegassem a dor, né, desse trauma e fossem levar ele pra outra salinha pra não incomodar, entendeu? Porque a pessoa não vai saber lidar com aquilo naquele momento. O trauma, ele fica, né, fica retido no inconsciente, mas ele fica o tempo inteiro lá batendo na porta como se ele estivesse berrando. Eu gosto de uma analogia que o Freud fez, né, que ele fala como se tivesse uma palestra acontecendo num auditório e tem um cara do nada, ele levanta na palestra e começa a berrar, gritar, falar palavrão, falar um monte de coisa. E aí vem, né, 2 guardinhas ali, 2 seguranças, pegam ele à força e jogam ele pra fora e fecham a porta. Só que não adianta fechar a porta, porque o cara continua gritando lá do outro lado, entendeu? Então, ele vai ficar batendo na porta, ele vai ficar fazendo escândalo. Até que, né, quando a pessoa vai fazer uma terapia, ou quando ela vai investigar aquilo, por que aquilo tá acontecendo, se faz uma negociação com aquele cara. Ó só, a gente vai te deixar entrar, mas a gente vai ter que combinar contigo que você não vai fazer mais esse escândalo, você vai ficar ali e você vai respeitar esta palestra, entendeu? Então, como se a palestra fosse o campo que a gente é consciente e lá fora é o inconsciente, né? E esses guardinhas, eles ficam aí barrando pro trauma não voltar, pra gente não enxergar essa dor de novo, pra não ter que lidar. Então é interessante que a gente faça essa, né, quando a gente faz essa investigação profunda com terapia, a gente faça essa negociação com esse carinha chato que fica batendo na porta. Mas só pra finalizar, gente, vocês sabem que a nossa cultura, ela é uma cultura formadora de estupradores, de abusadores. Não é uma invenção minha, não é uma coisa que eu tirei da minha cabeça ou sei lá da onde. Desde cedo a gente vê os pais, os avós fazendo brincadeiras, por exemplo, com a parte íntima do menino, né, dizendo, olha ali o pintão, olha ali o sacão, nossa, esse vai ser o garanhão, o pegador, vai beijar todas. Quantas namoradinhas já tem, né? O menino tá ali com 5 anos, as crianças, elas ficam muito confusas, que elas não entendem o que é namoro, né? E aí os pais fazem elas andar de mão dadas, fazem, ai, que bonitinho, olha ali o pegador, ai, menininha, tem que botar maquiagem, tem que aprender a se cuidar desde cedo, né? Já pra essa cultura de que a mulher, ela já tem que ser submissa ao cara, e as pessoas erotizam essas crianças sem saber. A criança tá ali com o cérebro totalmente em formação, ela tá descobrindo o mundo, e o adulto já vai lá confundir ela com essas coisas, eles nem sabem o que eles estão fazendo. Tem um caso que eu tive o desprazer de saber, que aconteceu aqui perto, né, de onde eu moro, que tinha essas 2 crianças que namoravam, o menino, acho que ele tinha uns 8, 9 anos, e a menina também 7, 8 anos. Até que eles saíam de mão dadas da escola, porque os pais ficavam dizendo, eles estão namoradinho, que fofinho, que bonitinho. E aí sabe o que aconteceu? Um dia descobriram que o tio da van, ele incentivava as crianças a fazer coisas dentro da van, né? A fazer chegar nos finalmente, digamos assim, ele ensinava, enfim, como é que se fazia. Obviamente o cara foi preso, vocês viram como é que o negócio pode ficar grave, né? É uma história bem nojenta. Só descobriram isso, se eu não me engano, porque acharam coisa no celular do cara, ele gravando, umas coisas assim. Eu não me lembro exatamente da história, que eu acho que faz uns 5, 6 anos. Então, quando a gente fala sobre essa prevenção, né, sobre esse tipo de educação, a gente tá prevenindo realmente que esse tipo de coisa aconteça e que quando, às vezes, acontece, que seja falado no lugar certo e que seja feita a denúncia. Por isso que é bom sempre se atentar a isso, mesmo que você não seja pai, não seja mãe, sempre se atenta à forma que as crianças ao seu redor estão sendo tratadas, se elas estão sendo adultizadas, se elas estão sendo expostas a coisas que elas não devem ser expostas, porque infelizmente, gente, as crianças, elas já têm acesso à pornografia, tá? Elas chegam... Eu lembro que a primeira vez que eu tive acesso, que me falaram, eu tinha mais ou menos uns 9, 10 anos, tá? E só que agora, hoje em dia, as crianças estão vendo antes. E infelizmente é porque os celulares estão na mão delas. E se não for feito nada, se as pessoas não começarem a educar e dizer, olha, isso daqui não é coisa apropriada, né? E explicar isso sem agressão,
de uma forma respeitosa, que a criança ela possa ter essa conexão com você, as coisas, né, elas não vão se resolver. Se as coisas não começarem a ser feitas com mais conexão, com mais consciência, as pessoas não vão conseguir mudar. A gente só vai conseguir mudar esse mundo através da empatia, através da educação com consciência, né, das próximas crianças e pessoas que vão vir. Então, como que a gente vai fazer isso, né? A gente precisa, em primeiro lugar, observar, né? Não só, talvez consumir conteúdo, enfim, mas observar. Será que essa criança está sendo tratada com respeito? Será que essa criança está recebendo uma educação adequada? Será que isso é para a idade dela? Então, fazer todos esses links, mas principalmente, como você disse que vai ter um menino, né? E não quer que ele se torne um abusador. Se atenta nessas questões, né? Na hora de falar da parte íntima, tratar com respeito, dizer com licença, eu vou limpar a sua parte íntima, com licença que eu vou passar uma pomada, enfim. Né? Ou eu vou te dar banho, vou te limpar, esse tipo de coisa. Sempre dizer que é uma parte importante do corpo dele, que ninguém pode brincar, que ninguém pode ficar mexendo. E sempre tomar cuidado com essa questão que eu falei da adultização, né? Das namoradinhas, enfim, eu acho que isso é uma das coisas principais, mas dá pra aprofundar bastante. Tá, gente? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse SOS, que já é o 41. Meu Deus, gente. Que loucura. Segue no Insta e no canal também, que a gente vai trazer mais conteúdos relacionados a isso logo mais, tá bom? Um beijo e tchau.